Queridos irmãos, o texto lido, eu gostaria de pedir que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Todo esse sermão, os textos que eu vou usar, ele está numa nova linguagem atualizada, uma Almeida atualizada de 2017, uma linguagem mais simples. Você não vai ver tanta mesóclise, né? Que é aquele abençoar-te-ei, aquela coisa mais preenchida que às vezes a Bíblia tem. Então eu vou procurar trazer uma linguagem mais simples aqui para a gente entender algumas verdades sobre o capítulo 19 de Gênesis. Você pode manter sua Bíblia aberta. Primeiro eu quero trazer algum contexto para você. Eu já preguei aqui sobre promessas e ilusões, falando sobre o capítulo 13 de Gênesis. É um momento crucial para que a gente expresse aquele momento em que Abraão e Ló entram numa espécie de choque devido ao conflito dos seus pastores. E Ló, ao olhar para as colinas do Jordão, ele enxerga a direção de Sodoma. E naquele momento, como muitas vezes também deve acontecer na sua vida, ele estava cheio de planos e sonhos. Ele pensou: eu vou para um lugar próspero. Essa colina me lembra as terras férteis do Nilo. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Então, na sua perspectiva, no capítulo 13 de Gênesis, era assim: eu estou indo para o melhor lugar, vai ser uma bênção lá, vai dar tudo certo. Só que agora nós estamos diante do capítulo 19 e Ló já passou alguns apertos. Você que é um leitor do livro de Gênesis sabe muito bem disso, e eu faço algumas menções no decorrer desse sermão. Ele já passou por um momento em que 4 reis guerrearam com 5, e ele foi sequestrado com todos os seus bens, e seu tio Abraão precisou ir lá recapturá-lo, trazê-lo de volta. Mas agora ele está diante de um cenário muito perigoso. Este Ló, ele era filho de Arã, sobrinho de Abraão, um dos personagens históricos, mas não apenas um personagem histórico. Esse Ló aqui descrito, ele também é um símbolo. Símbolo de quê, pastor? De todo crente que é assim meio trabalhoso e arrastado. Você conhece algum crente assim, que carrinho de mão, assim, que se você parou de empurrar, acabou, ficou lá no mesmo lugar. Ele é um exemplo disso também. Como que você diz isso, pastor? Ele só caminhou na sombra do tio. Você conhece alguém assim também, que assim, não, eu vou na sombra? Porque quando eu era mais jovem, que eu não sou velho, diga-se de passagem, sou jovem aí, não deixe se enganar com os meus cabelos brancos, porque eu estou patinando aos poucos, pra vocês não sentirem tanta diferença. Mas eu pensava assim: depois se Jesus voltar e tudo der errado, mas eu sei que a vovó Mariquinha, essa daí não tem nem perigo de Jesus não levar o carro na ponta da saia, eu vou com ela. Vovó já partiu, eu ainda não parti, então a situação já está mais complicada. Mas a gente sempre, assim, quem nasceu em lar cristão, talvez tenha essa dúvida, assim, sabe, qualquer coisa, vovó está garantida, eu vou com vovó, vou com vovô, eu tenho alguém crente na família, não é possível. E Ló talvez fosse esse crente, a Bíblia não retrata, mas porque assim, pense, eu falei hoje na escola bíblica dominical, a sua vida cristã não é o que você diz ao seu respeito. Pouco me importa se você diz: não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Este elogio de si mesmo não vale. E o que é que vale, pastor? Os frutos. É aquilo que você revela, né, no dia a dia. O que você revela nos seus relacionamentos. Então Ló podia até ser um crente que não vivesse tanto à sombra do tio. Mas os seus frutos não revelam isso. Revelam ele como um crente arrastado à sombra do tio. Ele caminhava em segurança. Note que ele acompanhou o tio lá de Ur dos Caldeus, veio para a terra de Canaã. E Abraão é nítido, a palavra do Senhor nos garante. Era um homem que andava com Deus. Nós vimos em alguns episódios Abraão levantando altares de adoração a Deus. Ele tinha essa preocupação. A primeira coisa que ele fez ao retornar do Egito, que Deus deu um livramento para ele, foi olhar para um lugar que ele nunca deveria ter saído, ergueu o altar de volta e adorou a Deus. Mas a Bíblia não relata em nenhum momento que Ló ergueu um altar de adoração a Deus. Ló não retrata o texto bíblico que Ló parou um momento para fazer um culto doméstico, para vir ao culto, para aprender de Deus. Ele confiou talvez na herança familiar. Disse: eu estou com o tio, o meu tio é crente, eu estou tranquilo, eu estou seguro. E muitas vezes nós corremos esse risco de achar que o papai e a mamãe é crente. Ei, meu irmão,
Não é assim não. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com essa caminhada, com essa trajetória que você está seguindo. Mas não só ali. Ele arma a sua tenda para as bandas de Sodoma. Que é um texto deixando muito claro. Quando nós nos acostumamos com aquilo que o mundo oferece. E não estou falando aqui de ninguém que abandona a igreja e já cai no mundão para valer. São pequenas concessões que você vai fazendo porque você está num ambiente moralmente corrompido. É extremamente comum para você, certamente se você trabalha em algum ambiente, pode ser qualquer um. Quando você vai ali participar de uma rodinha, em algum momento, aquele grupo começa a falar de uma outra pessoa. Talvez não aconteça com você, glória a Deus se não acontecer, mas penso eu que é muito comum. E de repente, você chega até bem intencionado, dizendo, pai, eu não vou compactuar com isso, não vou falar mal de ninguém, não. E sem menos perceber, você já está dando a sua opinião, já está dizendo a verdade, né? E comigo você nem sabe. Ah, meu, se fez isso aí com você, então comigo, deixa eu te dizer aqui. E aí do nada, quando você põe a mão na consciência, meu Deus, eu acabei de pecar aqui num grupo, e eu era um crente, eu não deveria estar dando testemunho. Porque nós estamos num ambiente moralmente corrompido, irmãos. Se nós não estivermos atentos a isso, o mundo vive isso, e nós, os crentes, não. Nós tomamos as nossas decisões baseadas em Deus, e não na conveniência e não em princípios equivocados. Todas as nossas decisões, elas são pautadas naquilo que Deus tem para os seus filhos. Nós vivemos e andamos pelo seu Espírito, guiados pela sua palavra. E eu quero caminhar com você nesse texto por 3 pontos apenas. Eu sou um camarada do sermão em 3 pontos. O pecado de Sodoma, a fuga de Ló e a destruição de Sodoma. O texto do pecado de Sodoma, eu vou ler uma linguagem mais rápida aqui, diz o seguinte, capítulo 19, verso 11. Ao anoitecer, os 2 anjos cercaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra e disse-lhe, por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na cidade, na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma. Note que Moisés é enfático, dizendo, esses homens eram homens de Sodoma. Ele está dizendo, são pecadores. A ênfase do texto, porque se chegou a Sodoma, os homens que estavam lá, obviamente, eram de Sodoma. Mas note que o texto é enfático em dizer, aqui ele não está falando sobre a nacionalidade ou a naturalidade dele. Está falando sobre a condição de pecado que eles viviam. Eles eram homens de Sodoma, eles eram homens malignos, eles eram homens sanguinários, eles eram homens degenerados e voltados para o pecado. E ele continua, tanto os moços e os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló, eles disseram, onde estão os homens que à noite entraram na sua casa? Tragam-os para fora. A versão que eu li, King James, diz para que nós o conheçamos. Mas o texto aqui da NAA vai ser claro e dizer assim, para que nós abusemos dele. Eles não queriam conhecer, se apresentar, estender a mão para eles, tudo bem, você é de onde? Não, aqui o conhecer é uma intimidade física de conotação sexual. Eles queriam abusar daqueles homens. Note a resposta de Ló. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse, meus irmãos, olha a identificação, eu vou falar sobre isso. Peço que não cometam esta maldade. Olha aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazer para vocês, façam com ela o que quiserem, porém não façam nada a este homem, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles foram e disseram, saia daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra os homens, contra Ló. E se aproximaram-se para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. O que a gente pode extrair daqui? É um texto duro, é um texto difícil de analisar, mas a narrativa começa com os anjos chegando em Sodoma. Esses anjos estavam onde? No capítulo 18, se você acompanhou comigo sabe que eles tinham visitado Abraão, tinham estado com Abraão, tinham feito uma promessa a Sara e tinham dito para Abraão que eles seguiriam para Sodoma. Abraão faz uma intercessão poderosa,
ele começa em 50 justos em Sodoma e cai até 10. E Deus diz assim: se tiver 10 lá, eu não destruo a cidade. Note que é preciso deixar claro aqui nesse texto que Deus desafiou Abraão também, se tiver 10. Mas ao início da narrativa do capítulo 19, sabe o que a gente percebe? É que não tinha nenhum. Os homens de Sodoma eram malignos. Então Deus, ao decretar uma sentença sobre Sodoma, não estava sendo injusto. Ele disse: se tiver justo aí, eu protejo a cidade, eu guardo a cidade. Mas não se achou-se homens malignos. Veja o contraste entre a hospitalidade de Ló, e eu vou confundir muito Ló e Jó no decorrer da mensagem, é a idade também, tá? Você vai me perguntando aí. E a violência dos homens daquela cidade, é gritante o contraste. Enquanto que um homem hospitaleiro traz para sua proteção, traz para debaixo do seu teto, assume a responsabilidade do cuidado e da segurança daqueles homens. Os homens de Sodoma não agem deste modo. Eles são cruéis, eles são sanguinários, eles estão dispostos a abusar. E Ló, note que era uma perversão, primeiro, pública, não havia constrangimento nenhum, traz para fora. Não vamos abusar dentro de casa, não traga aqui, é todo o povo. Era uma perversão institucionalizada. Parece que fazia parte do dia a dia do povo. Chegava um estrangeiro, note o cuidado de Ló ao perceber homens que não eram daquela cidade da praça. Disse: vinha, moço, pelo amor de Deus, não fique nessa praça não, corra, vem para dentro de casa, porque se alguém me encontrar aí, certamente abusarão de você. Note que a pressa e o empenho de Ló a convencer aqueles homens. Olha uma cidade nesse nível. Então havia ali uma perversão pública, institucionalizada e pior, celebrada. Mas o povo tinha orgulho de fazer aquilo. Parece que o povo todo não tinha ninguém que os condenasse de tal prática. Ló, irmãos, amou Sodoma antes de armar sua vida para as bandas de Sodoma. E aqui nós temos o que é que esse crente está fazendo numa cidade ímpia deste modo. Mas o coração de Ló, mesmo sendo crente, cobiçou essa cidade, levou sua família para essa cidade e passou a morar lá. E o que é pior, tornou-se um cidadão de Sodoma. Criou raízes em Sodoma, tanto que agora, ele não é por acaso que Moisés faz questão de relatar que ele estava à porta da cidade. Sabe quem era que ficava à porta da cidade? Juízes. Ele era um homem do povo, ele era alguém público da cidade. Note que a acusação que os homens fazem para Ló é o seguinte: este camarada é um estrangeiro e quer ser juiz em tudo. Ou seja, ele já ocupava uma posição de juiz ali naquela cidade. Era um homem que julgava a cidade, era uma posição de proeminência naquela cidade. Não só isso, suas filhas namoram jovens daquela cidade. Sua esposa, não se diz a nacionalidade dela, mas tudo indica que ela amava as riquezas e o pecado da cidade. O coração da família de Ló, irmãos, estava dentro de Sodoma. Nós poderíamos pensar assim: que bênção, rapaz. Ló estava prosperando, era um homem respeitado, era um homem que tinha prestígio na cidade. Mas é que está, irmão. Prestígio e posição sem temor de Deus não adianta nada. Porque esta cidade, o pecado dela chegou diante de Deus, o clamor da cidade aumentou, a perversão da cidade aumentou. E nós não temos relatos bíblicos de que Ló intercede por essa cidade, que Ló clama por essa cidade, que Ló testemunha sobre o seu Deus nessa cidade. O que nós temos é um tio à distância, lamentando, intercedendo e buscando a Deus por aquela cidade. Nós não vemos uma atitude de Ló para fazer a diferença. Ei, queridão, você foi chamado, onde você foi colocado, não é para ser só mais um, é para fazer a diferença, é para você ser uma influência neste lugar. O que nós temos aqui, irmãos, é um crente criado no Evangelho, criado em igreja, frequentador de escola bíblica dominical, talvez até ministrava aula em EDD, agora anestesiado pela uma cultura de pecado naquela cidade. Este crente está acomodado, ele está dormindo, irmão, o sono da morte entre os mortos espiritualmente. Ah, que tristeza, queridos, que tristeza lidar com isso. Os dois anjos, em figura humana, encontram-se com Ló, ele se prostra com o rosto em terra, como já me disse aqui, e Ló insiste muito para que eles entrem. Mas note também um detalhe aqui crucial: os homens de Sodoma eram velhos e jovens. Era algo que pais estavam passando para filhos, e eles tinham um propósito naquela noite: abusar daqueles visitantes. Eles não respeitavam nem a privacidade de um lar. Eles traz para fora, nós vamos abusar. Não, mas já estão dentro de casa, já estão guardados sob a proteção do meu teto. Não adiantou nada. Me parece que
A cultura do Oriente ali, daquele Oriente ali antigo, era de que alguém sobre a proteção do seu lar, o protetor do lar, precisava se empenhar na proteção, tão tal que Ló oferece suas filhas para guardar daqueles homens. E ele diz: irmãos, não façam tamanha loucura. Irmãos, não façam isso. Eu estou disposto a negociar para que vocês não atentem contra esses homens que estão sob a minha proteção. Mas para os homens de Sodoma isso nada valia. Eles traz para fora, não adianta. Nós iremos abusar. Então veja ali um espetáculo de uma sexualidade depravada. Mas também é preciso percebermos que embora aqueles homens que Ló percebe que não eram da cidade, e Ló tenta acolhê-los, tenta ser hospitaleiro com ele, e é algo muito nobre, também nós percebemos em seguida a fraqueza moral deste homem, que ao se deparar com aqueles homens, os chama de irmãos. Sim, meus irmãos, ou meus irmãos, e oferece também as suas filhas, deixando de proteger a sua família. Ele oferece suas filhas para que fossem abusadas por ele. Perceba que Ló aqui parece que está jogando dos dois lados. Ele quer ficar bem com os anjos que vieram de fora, mas também quer ficar bem com aqueles que estão dentro da cidade. Ele não tem aqui algo que repreenda aquele povo. E aqui também há algo que chama muita atenção. É que aqueles homens revelam a sua hipocrisia. Você sabe, quem é você? Você é estrangeiro. É como se Deus estivesse lembrando: você tu não faz parte daqui não. Talvez Deus já tenha te lembrado, se em algum lugar ele sabe que tu não é crente não. Talvez é um tapa de Deus na sua cara, dizendo assim: meu filho, o que tu está fazendo aí, rapaz? Tu não é teu lugar não. Tu é crente, rapaz. Aí o ímpio é que precisa te dizer: mas tu não é crente, eu pensei que crente não podia fazer isso. Você já se separou com algo, Deus te guarde de ouvir algo dessa natureza. Mas é Deus, com sua misericórdia, te lembrando assim: meu filho, tu não faz parte desse lugar. Te liga na coisa. E aqui nós temos algo também muito triste: a persistência do pecado dos homens de Sodoma. Diante de um cenário de cegueira, talvez muitos desistiam da sua intenção de pecar. Eu estava bonzinho, estava enxergando, não estou enxergando nada. É a mão de Deus. Deixa eu ir para casa, eu vim enxergando, já vou voltar sério, guiado pela mão dos outros. Deixa eu me aquietar. Não diz o texto bíblico que eles cansaram a procura da porta. Era tão obstinado com o seu pecado, tão dispostos a cumprir aquilo que desagrada a Deus, com tanta vontade de pecar contra Deus, que mesmo sob um juízo de Deus, onde a sua visão é tirada, aqueles homens ficaram apalpando. Nós não vamos encontrar com os nossos olhos, mas nós vamos apalpar aqui até a gente encontrar essa porta para cumprir o que nós viemos fazer. Ou vontade de pecar. Assim é o coração do homem distante de Deus, irmão. Deseja o pecado. E qual é o propósito dessa narrativa? Por que Moisés fez isso? Porque você precisa entender que Moisés está saindo do deserto para entrar na terra prometida. E ele está alguns anos depois daquilo, pelo menos algo em torno de quase 500 anos depois deste episódio. E ele está dizendo: olha, nós vamos entrar numa terra em que Deus já destruiu com fogo e enxofre. Esse povo está aí, é um povo pecador. Deus já teve muita misericórdia dele. Ele escreve para preparar o coração daquele povo. Primeiro, para confirmar a gravidade do pecado de Sodoma. Que eu já li esse texto aqui, já preguei para vocês. Não era só um pecado de cunho sexual, de uma sexualidade depravada. Mas estes homens, como diz Ezequiel, capítulo 16, verso 49, eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Deus também tinha uma intenção. Moisés tinha uma intenção também de escrever esse texto, deixar claro que Deus não era injusto, que a sentença sobre Sodoma não é porque Deus não é misericordioso. Ele deu muitas oportunidades para aquele povo, e também o povo de Canaã também tinha recebido muitas oportunidades. Então ali eles estavam sendo lembrados que aquele povo que estava ali, que Israel iria guerrear com eles, era um povo injusto e depravado, filhos de Sodoma. Também deveria ficar claro para Israel os riscos, irmãos, de não destruir aquelas cidades, mas pelo contrário, criar aliança com elas. Moisés queria deixar claro para aquele povo, dizendo assim: olha, quando você se aliançar com este povo, vocês podem correr o risco de Ló.
Ló tentou ser amigo do mundo. Ló tentou ser amigo de Sodoma e viu a sua cidade, os seus bens, os seus negócios, a sua estrutura familiar destruída por causa de um apego ao mundo, à cidade de Sodoma. Então ele estava lembrando o povo que ia entrar. Nada de fazer amizade. Destrua-os. Guerreie em nome de Deus. Ele estava lembrando aquele povo. Mas também, o desejo de Moisés aqui era mostrar a realidade da promessa de Deus a Abraão. Deus é um Deus que cumpre promessas. Sabe por que Ló foi salvo? Não era porque ele era um bom crente. Não era porque ele foi para a escola bíblica dominical. Mas era porque Deus fez uma promessa ao seu tio. Ele era família de Abraão. E como família de Abraão, ele foi alcançado por esta bênção de Abraão. Aqui Moisés queria encher o coração do povo, dizendo assim: nós também somos descendência deste Abraão. Deus vai nos dar vitória. Nós somos povo de Deus, Deus vai nos dar vitória. A luta está grande aqui, a dificuldade, o mundo muitas vezes se fecha contra nós, mas Deus, nós somos povo de Deus, Deus vai nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas implicações, irmãos, aqui para as nossas vidas. Depois da queda, a natureza do humano é inclinada ao pecado. O homem é mau. Não há, irmãos, possibilidade de que nós sejamos salvos por meio das nossas próprias obras. Nossas escolhas, irmãos, trazem consequências. Aqui nós vemos um dilema terrível na vida deste patriarca. O dilema é permanecer ali, viver ali, mas ser destruído, ou sair dali e padecer. Mas o fato é que ele estava lidando com as suas más escolhas. Ló se vê num dilema de ter que entregar suas próprias filhas, porque, antes de mais nada, sua primeira escolha foi ir para as bandas de Sodoma. Sua primeira escolha foi ir em direção à cidade do pecado. Então sua primeira escolha já estava errada. Então muitas vezes nós vamos colher essas consequências. Mas terceiro ainda, de algumas explicações poderosas aqui, a oração intercessória tem um valor. Garanta que você tenha gente orando por você. Mas também não viva só assim: ore por mim, vocês orem por mim. Seja também um intercessor. Porque Ló estava colhendo o fruto de ter um tio íntimo de Deus. Aí não tem um valor. O joelho da sua mãe, do seu pai, tem um valor. Não despreze isso. Tenha pessoas que oram por você. E aqui também fica claro que, graças a Deus, que nos deu um mediador. Abraão foi um mediador. Aqui um mediador da reconciliação, um mediador de misericórdia entre um homem que estava em pecado na cidade do pecado. Mas Deus disse: olha, lá eu tenho parentes, tem misericórdia dele. Abraão foi um bom mediador, mas Cristo é melhor ainda, porque ele nos liberta de Sodoma e também de suas consequências nas nossas vidas. Deus nos guarda, louvado seja o nome do Senhor. 2. A fuga de Ló. Olha os textos aqui. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas? Todos quantos você tem na cidade, façam isso sair daqui, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Então Ló foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Eles disseram: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando, não levaram o sogro a sério. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló. Olha como crente trabalhoso. É o anjo que tem que fazer o trabalho, porque ele tem uma ameaça de destruição, a cidade do pecado. Amanhece o dia e o anjo está dizendo: bora meu filho, acorda para a vida, ou luta com esse homem. E aqui o que nós temos? Levante-se, pegue a sua mulher e as suas filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém eles se demoraram, até aqueles homens pegaram na mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Ao vê-los levaram para fora, um deles disse: corra, saia daqui, salve sua vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Olha a conversa de Ló agora, irmão. Mas Ló disse: assim não, meu senhor,
Eis que teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandecer-te a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio da destruição vai me alcançar. Olha, mas acaba preguiçoso, indo devagar, está com medo de ser destruído? Meu Jesus, dá vontade de ir lá e dá uns escocorote em logo. Presta atenção, crente. A destruição vai me alcançar e eu vou morrer. Verso 20. Eis aqui perto uma cidadezinha. Grave isso, cidade. Nós estamos pregando sobre cidade também. Proteção. Cidade é proteção fora de Deus. Os filhos de Deus viviam em tendas. Os filhos da serpente viviam em cidades buscando proteção para si mesmo. Tem uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela. Nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade se chamou, ou recebeu o nome de Zoar. O crente trabalhoso, esse nome. Mas não tem esses crentes aqui não, graças a Deus. Era só lá no Gênesis. Era só Moisés que tinha que lidar com esse povo. Eu não tenho, graças a Deus. Os anjos anunciaram o juízo e ordenam a fuga. Ló faz o quê? Reluta. Porque nós somos relutantes. Mas o pior de tudo, irmãos, é que os genros dele, que comiam as suas mesas ao domingo, estavam próximos deles, estavam prontos para casar com suas filhas, não levam o sogro a sério. Achou que ele estava brincando. Oxe, destruição. O sogro resolveu tirar a brincadeira aqui. Ou seja, me parece que esses homens não conheciam o Deus dele, nem a seriedade deste crente. De modo que agora seus genros pensam que ele está com brincadeira na sua mensagem. Sua esposa olha para trás. Tudo mostra uma família profundamente dividida e fragilizadas por más decisões. O anjo de Deus alerta Jó sobre essa necessidade. E nós precisamos destacar alguns pontos aqui, irmãos. O primeiro deles é: a misericórdia de Deus se revela logo, dando oportunidades. Deus é um Deus de misericórdia. Deus dá oportunidade de livramento. Deus tem te livrado, tem te sustentado, tem te guardado, tem te guiado. Mas lembre-se de uma coisa: a misericórdia de Deus também tem hora que Deus sim, já pronto, já chega. Chegou o dia que Deus não suportou mais Sodoma e Gomorra e veio destruição. O Deus que eu prego é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também, lembre-se disso. Ele é um Deus de justiça. Deus garantiu que aquele povo tivesse todas as oportunidades para se voltar para Ele. E mesmo assim, sendo duro e rebelde, a destruição veio. O pecado de Sodoma não era apenas degradante, era um pecado sem arrependimento. Ah, irmãos, o pecado, estar mergulhado no pecado, é o pior lugar que você pode estar. O melhor lugar é debaixo da graciosa mão de Deus. 3. Ló, mesmo sendo um homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo. O justo Ló era um homem que fez escolhas complicadas. A primeira delas é que Abraão, quando foi casar seu filho, ele tomou cuidado de ir lá na terra dos seus pais e escolher uma esposa para seu filho crente. Ló não. As filhas começaram a namorar e a primeira coisa que ele faz é entrega suas filhas para o povo de Sodoma. Ele não tem nenhum critério de orientar as suas filhas na escolha de homens de Deus, de mulheres de Deus. Querido, nós somos responsáveis pela nossa família. É claro que hoje ninguém arranja mais casamento, a decisão acaba no final sendo dos filhos, mas nós precisamos instruir no caminho da verdade. Nós precisamos orientar no caminho da verdade. Ló prega para os genros, mas aparentemente ele não vive o que prega, de modo que os genros não levam a sério a sua mensagem. Querido, os anjos o arrastam e os despejam, tiram a força da cidade. E ainda diz para ele no verso 19, no verso 17 do capítulo 19: livra-te e salva a tua vida, e não olhes para trás, nem pare nas campinas, foge para os montes. Irmãos, a segurança de Ló estava no lugar errado, e não há segurança fora da orientação de Deus. A única segurança e a única alternativa, irmãos, que nós temos é arrepender e viver, ou não arrepender e morrer. Não tem outro modo. Não dá para viver no pecado. Não existe segurança dentro do pecado. Não existe segurança dentro de Sodoma. E ainda eu lhe digo mais: a mensagem para Ló é: ficar em Sodoma é perder tudo. Ficar em Sodoma é perder a própria vida, amigos, famílias e tudo. Mas sair de Sodoma é uma oportunidade, mesmo que na última hora,
de poder ver o livramento da mão de Deus, porque Deus vai destruir. Não adianta, irmãos, todo aquele que vive no pecado vai enfrentar o juízo de Deus. Ló se sentia mais seguro dentro da cidade do que fora dela com Deus. É disso que o texto fala, quando ele procura uma cidade para lhe proteger. Busca proteção dentro de uma cidade. Mas as cidades, irmãos, não são proteções para nós. Proteção para nós é estar debaixo da segurança da vontade de Deus. Esse texto também nos lembra, irmãos, que o Deus da graça também é um Deus de juízo. Veja que Sodoma não foi poupada. E não foi poupada porque os seus muitos pecados, desde adultério, violência social, sexual, mentira, encorajamento aos malfeitores, soberba, fartura e prosperidade tranquila, é algo que chama a atenção do profeta, e ele condena pelos pecados que havia dentro daquela cidade. A mulher de Ló, a mulher que ele escolheu para caminhar com ele, a impressão que nós temos pelo texto era que uma mulher que tinha o coração em Sodoma, saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, de modo que ao sair, uma cidade pervertida, que a uma noite sequer, a menos de 12 horas, estavam os homens de Sodoma ameaçando violentar os seus hóspedes. Suas filhas foram entregues àqueles homens. Se não fosse uma intervenção dos céus, toda a sua família tinha perecido naquela noite. Ainda assim, ao sair daquela cidade, em vez de jamais olhar para trás, ela instintivamente vira a cabeça e ainda olha para aquela cidade, mostrando um desejo por aquele ambiente, mostrando um desejo por Sodoma, e deixando claro que o sal que não salga, mesmo no último momento, vira pelo menos objeto de escárnio, porque era um sal em si, mas no final de sua vida, já que ela não salgava na vida espiritual, foi um momento ali de sal, para lembrar que o sal que caminha com Deus, se não salga, vira escárnio, e em outro momento serve apenas para ser pisado pelos homens. Não é disso que a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz. E se o sal não serve para salgar, para nada mais presta, o Senhor Jesus falando no Sermão do Monte, a não ser para ser pisado pelos homens. Serve de escárnio. Aqui o pisado, alguns autores dizem que é literalmente, mas a gente pode fazer uma aplicação talvez não literal. Pisado, esmagado pelos homens como escárnio. Tu, crente, como? Cadê? Que coisa triste, irmãos, para alguém que caminhou com Deus. E agora a esposa de Ló sai de Sodoma, mas o seu coração fica em Sodoma. Deus salva Ló por causa da misericórdia de Abraão. Veja que Abraão foi salvo pela espada no capítulo 14 de Gênesis, mas salvo pela oração no capítulo 19. A oração tem poder. A intercessão do justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Me permita fazer algumas aplicações, lições preciosas aqui. A misericórdia de Deus, irmãos. Quando palavras não bastaram, os anjos arrastaram aqueles homens e levaram para perto dele. Então, quanta paciência da parte de Deus para com Ló, para com sua família. Aqui também é apresentado o ministério dos anjos. Eles já tinham aparecido em alguns momentos na Escritura, mas nunca fica tão claro. E aqui a gente tem uma percepção de clareza pela primeira vez no relato bíblico, que o objetivo dos anjos é, como diz Hebreus, são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Uma coisa maravilhosa. Então nós temos aqui há entidades espirituais que socorrem o povo de Deus, mas que também traz juízo sobre a cidade pecadora. A maravilha da salvação em Cristo, irmãos, Deus vai trazer para si aqueles que são seus. Eu quero trazer também uma palavra de conforto e segurança. Se a tua família, se o teu filho, se o teu esposo, se a tua esposa está ali no caderninho de Deus para estar com ele, Deus vai trazer. Nem que seja arrastado, mas Deus está. Nem que seja rebocado, como ele fez com Ló, mas ele vai trazer a salvação de Deus. Em algum momento ele será quebrantado e levado à plena compreensão do Evangelho. Por fim, não viva do seu jeito.
coisa que Deus pode fazer ou dizer para alguém é: seja feita a sua vontade. Ai daquele que Deus deixa viver do seu jeito. Eu quero concluir aqui com a última parte: a destruição de Sodoma. Verso 23: o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquela cidade e todas as campinas, toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subiu uma fumaça, como se fosse uma fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Olha só isso, irmão. Ló partiu para Zoar e habitou no monte, ele e as suas filhas. Já tinha perdido a mulher. Quando receava permanecer em Zoar, Ló saiu da cidade e foi para uma caverna, e com ele as suas filhas. E aqui entra um cenário triste. Então a primogênita disse à mais velha: nosso pai está velho, e não há homem na terra para que venha se unir conosco, segundo o costume de toda a terra. Vamos, pois, embebedá-lo com vinho, deitemos-nos com ele, e conservemos a sua descendência. Naquela noite deram de beber ao seu pai, e entrando a primogênita deitou-se com ele, sem que ele notasse quando ela entrou e quando se levantou. No dia seguinte a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei com nosso pai, vamos embebedá-lo novamente esta noite, e você deita-se com ele para preservarmos a sua descendência. De novo, naquela noite, deram de beber ao vinho ao pai, e entrando a mais nova, deitou-se com ele, sem que ele notasse nem quando se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas ficaram grávidas de Ló. A primeira deu à luz a um filho, e deu o nome de Moabe, que é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a mais nova deu à luz a um filho, deu o nome de Ben-Ammi, este é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje. Que coisa terrível! Mas não despreze os costumes de Sodoma na vida da sua família. Queridos, ouso dizer que o tempo que o seu filho passa em contato com o crente, o tempo com a igreja, é ínfimo quando comparado com o tempo que ele passa na escola, nas atividades. E eu não estou dizendo para você pegar seus filhos de tudo e jogar dentro da igreja, não. Eu estou dizendo que costumes são aprendidos, orientações são recebidas, e tenham cuidado de sondar o coração dos seus filhos, para que no momento de decisão que eles precisem tomar, eles revelem-se com costumes dos céus e não costumes da terra de onde eles estão inseridos. Garanta isso, tenham cuidado disso, porque o caminho dos descendentes de Ló levou a uma caverna. É o oposto, irmão, da prosperidade que ele tinha visto no capítulo 3. Por isso que eu iniciei a pregação com isso. Ló tinha sonhos, Ló tinha perspectiva, Ló enxergava prosperidade, dizendo: eu vou para aquelas campinas, eu serei próspero, eu serei rico. E agora o capítulo 19 mostra um Ló derrotado, um Ló destruído, como diria num bom português nordestino, sem eira e nem beira. Tudo que ele desejou, tudo que ele almejou, ele perdeu, porque saiu da presença de Deus. Não há, irmão, prosperidade distante da presença de Deus. Nada que você conquistar, nada. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim: que Deus tenha misericórdia de você ter o marido certo, os filhos certos, o emprego certo, o negócio certo, tudo certo, e o Cristo errado. Que Deus te guarde de ser reconhecido próspero em todas as áreas, mas um fiasco na área espiritual. Porque um dia, o nosso soberano Salvador nos resgatará para Ele mesmo. E tudo que você acha que conquistou aqui não será nada, porque ficará e será destruído. Mas aqueles que têm em Deus um coração voltado para Deus, que não habitam em cavernas, mas se habitam nas tendas da dependência do Senhor, esses reinarão com eles. E então desfrutarão da cidade jardim, como diz o escritor aos Hebreus, que desce dos céus, a cidade de Deus. Essa é a cidade que nós aguardamos, esperamos e anseiamos. Enquanto Abraão ensinou seus filhos a guardar o caminho do Senhor, Ló, embriagado pelas suas filhas, comete incesto
e tem uma dependência ímpia. Nações ímpias surgem dele. O legado de Ló, irmão, aí você tem que entender comigo depois, você precisa acompanhar essa série aqui até o final, se Deus me der graça. Moab e Amon foi o povo que mais deu trabalho ao povo de Israel. Só para você ter uma ideia, depois você lê em casa, Números 25, tem um episódio lá de uma sedução carnal histórica, que as mulheres de Baal Peor seduzem o povo de Israel, os homens de Israel, e é uma carnalidade sem fim, uma derrota espiritual para aquele povo. Não só isso, a mais brutal perversão religiosa, onde os filhos de Israel pegavam seus próprios filhos e queimavam para Moloque, também foi proporcionada por esta descendência de Ló. Aquilo que deveria ser bênção, o legado deste homem, foi descendência ímpia e cruel. As filhas de Ló agem pelo impulso da imoralidade de Sodoma, e seus descendentes seguem o mesmo caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. Isso que eu amo essa Deus. Porque mesmo de Moab, Deus também tira Ruth, a Moabita, e da Ruth a Moabita Ele entrega para Boaz. E de Boaz surge a descendência de Davi. E da descendência de Davi, o Cristo que nos resgata. Deus te estabelece princípios para te libertar e livrar do mal. Princípios existem para te proteger e te guardar. Mas talvez você diz, mas e eu que já errei, já vacilei, eu não ouvi essa mensagem antes. E agora? Deus também é especialista em transformar mal em bem. Aqueles que se voltam para Deus com misericórdia, irmãos, Deus faz restaurar e transforma uma tragédia em salvação. O que Moisés queria ensinar aqui? Quando Moisés contou essa história, o povo estava cruzando o Jordão, e Moisés queria garantir para aquele povo que o Deus que nós servimos é um Deus de juízo, que exerce juízo sobre aquele povo. A razão também pela qual Deus não deixou Israel invadir o território dos Moabitas, é interessante que durante o deserto, o povo de Israel passa pertinho de Moab, e Deus disse, não, lá não toca não, eles são pecadores, os bichos são desviados, mas aí Deus tem uma promessa com o tio deles, por amor ao tio deles, e aí que eu vou preservar. A mulher de Ló olhou para trás. Moisés queria dizer aos israelitas, pare de viver olhando para trás e reclamando. Moisés estava lembrando aquele povo, vocês passaram 40 anos murmurando, querendo voltar para o Egito. Quem não lembra de um determinado momento em que todo dia Deus sustentava com maná, e o povo, não, Senhor, nós estamos cansados desse maná velho, só tem maná, é bolo de maná, é beiju de maná, é pão de maná, é suco de maná, eu não aguento mais esse maná. Aí Deus faz soprar um vento, derruba cordonizes que dá um metro de altura de água. E a sentença de Deus, vocês vão comer carne agora até sair pelo nariz. Não foi eu que disse, não, pode ir para a Bíblia. Se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão comer até cansar. Deus tem umas paciências, mas tem hora também que eles são um povo teimoso. Moisés está dizendo, chega meu povo, chega de murmurar. Confia em Deus. Confia no Deus que tu serve. Lembre-se da mulher de Ló que quis olhar para trás, o que ela virou? Era um lembrete para aquele povo, para de olhar para trás, para de desejar voltar para aquilo que o mundo te oferece, para de desejar voltar, de dizer, não, mas no mundo não tinha tanta tristeza, não era tanta tribulação. Parece que quando a gente vira crente, é que a tribulação chega. Crente, para de desejar voltar para o mundo, porque aqui tu tem proteção, tu estás sob a graça e a misericórdia do teu Deus, te guardando, te protegendo e te guiando. Encerra, irmãos, eu prometo. Diz que a hora que o pastor mais mente é quando ele está pregando e diz que está encerrando, mas me perdoe, porque eu estou tentando encerrar, vai dar certo. Não confunda, irmãos, o fato de que os ímpios, os imorais e os pervertidos fazerem o que querem e aparentemente nada acontecer, que Deus está inerte, parado, impotente. Não. A ira do Senhor vai se acender sobre os filhos da desobediência. Um dia, todos aqueles que vivem uma vida distante de Deus hão de se apresentar diante do justo juiz e receber a justa recompensa. E nenhum deles poderão dizer assim, Deus, tu não é misericordioso, porque Deus deu tantas oportunidades para ele. Eu quero falar com você, marido e pai, que não cuida espiritualmente da sua família. Vejam os efeitos de uma sociedade depravada nos filhos.
Pense na filha de Ló. Vimos aqui as escolhas erradas de Ló. Ao se separar de Abraão, foi morar em Sodoma, casou-se provavelmente com uma mulher de lá, criou suas filhas naquele ambiente, e apesar de não concordar com a maneira de viver de Sodoma, ele habitou em Sodoma, conviveu com aquilo, e agora as próprias filhas atuam como mulheres de Sodoma. Não despreze isso, irmão. Pais e maridos, cuide de sua família, sejam sacerdotes espirituais. Tem coisa que eu não vou poder fazer pela sua família, mas que hoje seja o dia do pastor e eu tenho uma responsabilidade pastoral. A minha responsabilidade também é de alerta. Eu não posso entrar para a sua casa e você fazer um culto médico, obrigar você a congregar. O que eu posso fazer é instruir e pedir a Deus que te dê um coração que ouça essa palavra e se corrija, e pedir a Deus misericórdia pela minha alma quando eu for dar conta da tua, para que eu não seja punido junto com você. Ainda tem isso. Misericórdia. Tem misericórdia de mim, Jesus. Nós precisamos educá-los, irmãos, no caminho de Deus, os nossos filhos, trazê-los à igreja, encorajá-los a participar de programação de igreja. Irmãos, às vezes a gente não mede esforço para participar de coisa de colégio. Você que tem filho em colégio, a gente sabe que colégio é complicado. Vem quando inventa uma coisa. É um passeio, não sei onde, aí é tanto. Roupa para tal, é tanto. Se inscreve nisso, não, é tanto. Para a igreja, não. A igreja, irmãos, é muito difícil, não, é muito dinheiro qualquer irmão. Aproveita que nós estamos cuidando espiritualmente dos teus filhos. Nós separamos durante um culto alguém para ficar com os teus filhos, instruindo-os na verdade. Tem escola bíblica dominical para teus filhos aqui no domingo de manhã. Eu não consigo fazer mais do que isso. Fazer mais do que isso era mudar a sala para dentro, a sala de EBD para dentro da sua casa. Eu não vou fazer isso. Traga, se envolva, se esforce para que seus filhos estejam vinculados à comunidade de fé. E ainda assim, não é segurança que eles escolherão o Senhor. Você fazendo tudo isso, ainda não é garantido. Porque hoje, eu estava no velório de um primo em segundo grau, filho de crente, neto de crente, mas que infelizmente fez muitas escolhas erradas. Eu não sou juiz para dizer se foi para onde ele foi, só sei que só a eternidade vai revelar. Mas não tem coisa mais triste do que se abraçar um pai e ele dizer assim: o que mais eu amei não é a perda do meu filho, eu não saber e ter a tranquilidade de que ele estava firme com o meu Senhor. Você não sabe o que é isso não, porque já é antinatural um pai ter que enterrar um filho. Mais antinatural ainda, esse pai não ter certeza que seu filho caminha com o Senhor. Porque se ele partir com dúvidas no coração, imagine. Meus irmãos, a história de Ló, irmãos. Ló é considerado na Bíblia como um homem justo, conhecia o Deus verdadeiro, queria andar nos caminhos de Deus, o seu coração era apegado a Deus, contudo era um homem crente que fez escolhas erradas. Eu não estou falando de um homem, estou falando de um homem crente. Seu coração se apegou às coisas do mundo, e o resultado é que o mundo corrompeu as suas decisões familiares. Não despreze isso. Bons homens, criados na verdade do Evangelho, se não vigiarem, farão mal nas escolhas e sentenciarão suas famílias a escolhas erradas. Encerro, em nome de Jesus. Essa é a história. A história de Ló também é um chamado à santidade. É Deus nos lembrando o risco que nós corremos aqui. Nós estamos em risco aqui. Deus oferece graça e perdão mediante o Senhor Jesus. Que Deus nos guarde para não sermos como este homem. Que Deus nos guarde para não fazermos a nossa família ser corrompida e o nosso coração corrompido. Deus nos guarde e nos prepare para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele virá buscar um povo seu, povo zeloso de boas obras, e também virá exercer juízo sobre toda a humanidade.